Então tá bom. Porque hoje de manhã os irmãos falaram que não me ouviram nada. E eu fiquei preocupado. Mas graças a Deus, esse microfone é melhor. Amados irmãos, nós tínhamos até um irmão que ia ministrar hoje, mas por uma dificuldade que ele teve, e não pôde ministrar, mas vamos nós ministrar a palavra de Deus. Nesse texto de Apocalipse, é uma das sete cartas que o Senhor manda às 7 igrejas da Ásia. Dessas 7 igrejas, somente duas receberam elogios. 4 delas, na verdade, foram repreendidas. E uma delas, que é exatamente a que nós tomamos como base, que é Filadélfia, essa igreja, ela recebe uma palavra um pouco mais dura, por conta de algumas situações que estava acontecendo ali dentro. No dia de hoje, eu quero mostrar a vocês que em Cristo, em Jesus, sempre há uma saída. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto houver vida, há esperança para que nós tenhamos uma saída, uma porta aberta para nós. A vida em que nós estamos inseridos nela, que é o mundo, né? O mundo de uma forma geral, traz a nós muitas surpresas, traz a nós muitas dificuldades. E há momentos na vida que nós pensamos, passa pela cabeça de desistir, de dar um break, de dizer será? Por quê? Porque as dificuldades são enormes. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode? Mas eu venho nessa noite para lhe dizer que em Cristo há sempre uma saída. Você pode repetir comigo? Em Cristo há sempre uma saída. Não existe dificuldade quando o Senhor Jesus está enfiado no meio. Quando Ele está, tem sempre uma saída. E nós poderíamos enumerar aqui muitas passagens bíblicas onde pessoas, achando que não havia mais saída, de repente Jesus aparece e Ele encontra uma saída. Não é mesmo? Uma das coisas que mais me alegra na palavra de Deus, e você que lê a Bíblia todo ano, como nós temos um programa, você jamais vai encontrar uma palavra, que é a palavra impossível. Essa palavra impossível não existe no dicionário de quem serve ao Senhor Jesus. Você entende assim? Como é que é, pastor? Não existe o impossível. Para Deus não existe impossível. O que existe muitas vezes é a minha falta de fé. Às vezes a falta de fé vai dar permissão para que o impossível seja uma realidade. Mas quando eu exercito a minha fé, pode ter certeza, não existe impossível para o nosso Deus, não é mesmo? Eu gosto muito daquela passagem do livro de Marcos, quando um pai leva o seu filho possesso até Jesus. Ele leva aquela criança e ele fala uma série de coisas para Jesus que aquela criança fazia, não é? Se jogava no fogo, se cortava, brigava, fazia, acontecia. Aí o pai fala assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, Ele conta a história para Jesus da criança e ele diz, se o senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão. Olha só que coisa interessante. Aí, Jesus, ele fala o seguinte, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Olha só, tudo é possível ao que crê. Naquele exato momento, Jesus estava instigando a fé daquele pai. Né? Eu posso, né? Ele não falou eu posso. Ele disse, na verdade, se tu podes, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. A igreja que crê já chegou? Já está aqui? Então, glória a Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Nesse texto que nós lemos, que tem como base essa mensagem que João recebe na ilha de Patmos para a igreja de Filadélfia, ela vai mostrar algumas coisas, porque Filadélfia era uma cidade diferenciada,
mas que passava por um momento difícil, muito difícil. E o problema difícil estava dentro da igreja, não estava no mundo, mas dentro da igreja. E Deus, usando João, ele começa a falar com a igreja, não é? No versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Aqui, eu entendo e aprendo que as promessas desse texto são para a igreja. A igreja. Ele está falando com a igreja. Ele fala com o pastor da igreja e fala com a igreja. Então, as promessas do Senhor é para a igreja. A igreja é você, a igreja sou eu, nós somos a igreja de Cristo. Eu sou o anjo desta igreja por esse tempo. Você é a igreja do Senhor Jesus. Mas é interessante que quando ele fala isso, Deus estava mostrando para João que existia muitas pessoas que estavam dentro da igreja, mas que não era igreja, que não pertenciam à igreja. Na verdade, frequentava a igreja, mas não era igreja. Mas esta palavra, ela vem para a igreja do Senhor Jesus. Que igreja é essa? Igreja lavada, remida no seu sangue. Igreja que entendeu o plano da salvação. Igreja que, independente das circunstâncias da própria vida, ela entende que em Cristo sempre há uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Veja só. Aí ele fala assim na parte B. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aqui, quando ele fala isso na parte B do versículo 7, aqui nós temos o quê? A validação de quem faz a promessa. Santo e verdadeiro. Ô irmãos, eu disse essa semana aqui, se não me engano, na quarta-feira, num texto que eu li, que diz que Deus, ele conta os seus segredos para nós. Vocês lembram que eu falei isso aqui na última quarta-feira? Que Deus, ele conta segredos para nós. E eu dizia que segredo a gente só conta para quem a gente tem muita afinidade, né? A gente não sai contando os nossos segredos para qualquer um. A gente conta segredo para quem a gente confia, para quem a gente ama, para quem a gente sabe realmente que vai guardar o segredo. Então o texto que eu li dizia e diz que o Senhor, Deus, nos conta os seus segredos. Mas por que eu estou dizendo essas coisas aqui nessa noite? Por que eu estou voltando a falar isso? Porque aqui quem está falando é o próprio Jesus para a igreja. Jesus está falando com a igreja. Ele aqui, irmãos, está usando João para escrever e ele mesmo falando com João para a igreja. Jesus continua falando com a igreja. Jesus não deixou de falar com a igreja. Jesus, na verdade, ou seja, o Pai, ficou 400 e poucos anos sem falar uma palavra com o seu povo. Quando 400 e poucos anos passa, aí Deus levanta João Batista para falar. Mas imagina o que é você ir no templo todos os dias, imagina o que é você fazer oração todos os dias e ninguém ouvir. Entrou geração, saiu geração e não ouviu a voz de Deus. Mas nesta noite, Deus, pelo seu Espírito, está falando à igreja aqui em São Carlos. Porque Ele continua vivo à direita do Pai. Morreu sim, mas ressuscitou. E Ele escuta a minha oração, Ele escuta a sua oração. E o Senhor ainda fala com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, a validação do que está sendo falado, por quê? Porque é Jesus. É Jesus que está falando com a igreja. E a preocupação dessas 7 cartas que são enviadas para as 7 igrejas da Ásia, era uma só preocupação. Era fortalecer a igreja. Era dizer para a igreja qual era o caminho que ela precisava trilhar, rumar,
Por onde ela estava andando não era o caminho certo. Nessa noite, você que está aqui, entenda que Deus fala com você. Por quê? Porque quem sabe você esteja andando por um caminho que não seja o verdadeiro caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes nós começamos a trilhar por caminhos que não é o caminho. Talvez por valas, por lugares que Deus não se agrada, mas nesta noite o caminho está falando aqui. Por quê? Porque o caminho é Jesus. Aleluia! Então veja só, a própria parte C desse versículo 7 diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Lá no capítulo 10 e 9 de João, do Evangelho de João, diz: eu sou a porta. Jesus falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Mas aqui no versículo 7 também diz assim: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É o mesmo que está falando lá no livro de João. Ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para nós? Talvez seja uma palavra que você tenha ouvido tantas vezes. Talvez seja algo que você está cansado de ouvir. Eu sou a porta. Mas eu quero que você tenha entendimento o que Jesus está querendo dizer aqui. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, a porta está ali. É só você bater. Você precisa bater na porta. Ninguém pode bater na porta por você. Você bate, ele abre a porta e você entra. E quando você sair de lá, você encontra pastagem. Como é que é isso? Que pastagem que é isso? Pastagem aqui é vida. Vida. Quem entra pela porta, que é Jesus, quem bate na porta e quem entra, quando ele abre e você entra, quando você sai de lá, você tem vida. E vida com abundância. Porque hoje nós enterramos a irmã Isabel, mas nós falamos lá, e os irmãos que falaram também, todos foram enfáticos. Aqui está um corpo, mas ela já está com o Senhor lá na glória. Porque a palavra de Deus diz que quando nós passamos daqui, é automático. Estamos nos braços do Pai. Ou seja, se você entrou pela porta, você aceitou a porta, você sai de lá. Vida, mas eu vou morrer, vai morrer, mas tem uma coisa, o texto lá de Lucas é muito claro, mesmo que você morra, você terá vida. A vida está na pessoa de Jesus. Só quem garante vida é o próprio Cristo. Por isso que ele dizia para a igreja de Filadélfia, igreja de Filadélfia, deixa eu te dizer uma coisa aqui, e é muito importante o que ele tenta falar para a igreja. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha. Por que a chave de Davi? Chave de Davi. O que é a chave de Davi aqui, irmãos? Simples. Da onde que Jesus vem? De que linhagem que ele vem? Da linhagem de Davi. A linhagem que Jesus vem é a linhagem de Davi. Jesus não escolheu Davi simplesmente por escolher. A linhagem que Jesus viria seria a linhagem de Davi. Quem construiu o templo foi Salomão, mas com uma planta dada por Davi para o seu filho. Aqui, Deus está se referindo à casa dele, lá do Velho Testamento. Lá, aquele grande templo que existia, que Salomão fez. Eu tenho a chave de Davi, ou seja, a chave da igreja. Ou seja, a igreja é de quem? De Jesus. Você tem uma chave? Eu tenho a chave. O que essa chave faz? Ela abre a porta da minha casa. Só você tem. Não é assim? Ou sua família tem. Por quê? Porque a casa é tua. Né? Se ela é alugada, se ela é emprestada, não importa. Mas quem está tomando posse dela é você. Então só você tem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem a chave da igreja é o próprio Cristo. Permita que este Cristo,
que esse Cristo possa usar a igreja, vivenciar com a igreja, estar comungando com a igreja, porque Ele tem a chave da igreja de Cristo. Somente Jesus tem esta chave. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí, veja só, no versículo 8. Conheça as tuas obras. E quando alguém para a gente e fala assim, olha, eu te conheço, tá? Quando o cara, ele usa essa expressão, eu te conheço, traz uma certa preocupação com a gente. Ué, você me conhece? Conhece de onde? Não é? Existe um temor no primeiro momento, quando alguém é muito enfático em dizer, eu te conheço. Eu lembro muito bem, nunca vou esquecer disso, eu estava na porta de uma igreja que eu dirigi em São Paulo, e estou lá na porta com a pastora, cumprimentando os irmãos na saída. Aí chegou um cara grandão assim, ele tem quase 1,90 m. No que eu fui cumprimentar, ele me deu a mão e disse, eu te conheço, pastor. Irmão, meu Jesus, quem é esse cara? Fiquei olhando assim para ele. O senhor não me conhece? Não, pastor. Eu falei, de verdade, eu não te conheço, mas eu te conheço. Naquela hora ali, aquele monte de gente, a gente cumprimentando, né? Falei, meu Deus, quem é esse cara? Aí ele falou assim, eu sou o João, fui seu gerente no banco. Oh, Jesus! Só que o João tinha engordado, né? Tinha ficado gordinho, estava casado, estava com a Claudete, com os filhos. Quando eu conheci ele, que foi meu gerente no banco, antigo Banco Bamerindos, né? Ele era magrinho, e, meu Deus, sabia que ele era crente na época lá, mas não sabia. Daqui a pouco ele falou, a partir de hoje, pastor, eu sou sua ovelha. Ele ficou comigo até eu sair de lá. Mas eu me assustei quando ele falou, eu te conheço, né? E hoje é meu grande amigo até hoje. Por quê? Porque essa palavra, ela traz uma certa preocupação, traz temor. Por quê? Porque Jesus, ele vê tudo o que você faz. Mas, pastor, eu fiz atrás das portas. Ele viu. Ih, pastor, fechei o quarto. Ele viu. Pastor, eu não estava nem aqui, eu estava lá. Ele viu. Ele vê tudo. Ele te conhece, ele me conhece, ele nos conhece. O único que sonda o coração do homem é o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia está cheia de textos que fala que o meu, o seu, nosso coração é enganoso. Porque o Senhor conhece cada um de nós. Então, nessa noite, esteja ciente de uma coisa. O Senhor te conhece. E como é bom isto! Traz temor, mas ao mesmo tempo que traz temor, nos traz conforto. Por que traz conforto? Porque eu estou vivo. Porque você está vivo. Nós estamos vivos. Se nós estivermos andando na linha torta, hoje Deus está falando, você tem a oportunidade de voltar para o caminho. Você tem oportunidade de voltar atrás. Você tem oportunidade de perdoar. Você tem oportunidade de verdade mesmo. Olhar e dizer assim, puxa vida, ele sabe o que eu fiz, ele me conhece. Ele me viu ontem, ele me viu essa semana. Ele sabe por onde eu tenho andado. Ele sabe o que eu tenho dito. Ele sabe o que eu tenho pensado. Nessa noite o Senhor diz, eu te conheço. Que isto seja de conforto para a tua vida, porque há uma oportunidade de você se acertar e dizer, eu estou esperando a volta do noivo no nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor me conhece. E uma das coisas que me traz alegria, e tem que trazer alegria para a igreja, é que Deus conhece as suas dificuldades, o seu sofrimento. Deus sabe como você chegou aqui hoje, Deus sabe, né? Deus conhece os seus traumas, Deus conhece as suas tristezas, as suas decepções. Ele conhece também. E isto que é o mais importante. Às vezes, nos dá a impressão
de que Deus não está nem aí com a gente. Né? Não está nem aí com a gente. Uma vez na escola bíblica dominical, quando eu ainda era professor, eu lembro de uma pergunta feita para mim. Eu já era superintendente da escola dominical. Ao final da escola, nós tínhamos falado sobre João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. E acabou a escola, igreja que nós nascemos, que eu me casei, igreja que o Benhur nasceu. O irmão falou assim para mim: pastor, me responde uma pergunta. Por que Jesus deixou João Batista ser morto? Não era primo dele? Não foi o cara que apareceu lá e falou, né? Raça de víboras, e quando Jesus aparece, ele aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus deixou João Batista morrer? Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. O que ele faz hoje, você não vai entender, mas você vai entender amanhã. Talvez você tenha dificuldade, você tenha questionamentos a fazer a Deus, que você quer uma resposta. Eu quero uma resposta. Mas Deus não dá resposta quando você quer. A resposta vem quando Ele quer. Nós enfatizamos muito, não é, o sofrimento de Jó. E nós entendemos o sofrimento de Jó. E Jó, ele faz uma série de questionamentos com Deus. Pode ler lá. Ele faz uma série de questionamentos para Deus. Sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Passa-se um tempo, aí Deus é que faz uma série de perguntas para ele, mas não respondeu ele. Deus lhe faz perguntas, mas não respondeu. Sabe por quê, irmão? Quem manda na minha vida, quem manda na sua vida é o próprio Cristo. Por quê? Eu aceitei Ele como Salvador e quem cuida da minha vida é Ele. Ele sabe da minha vida, Ele sabe do meu amanhã, Ele sabe da minha semana, do meu mês, Ele sabe o que vai acontecer. Agora deixa eu te deixar despreocupado. A sua vida está na mão de Deus. Não fique preocupado de forma nenhuma, porque Ele sabe o que você está passando e Ele sabe o que é o melhor para você. E ele diz uma coisa muito interessante, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, o escritor fala assim: porque não temos, isso aqui é muito sério, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja só. O que o escritor de Hebreus está falando aqui para nós? Que nós, de verdade, temos o conhecimento de que veio alguém aqui, que se despojou da sua glória, que ele se despojou, ou seja, era filho de Deus, mas ele se despojou da sua glória. E ele conhece cada uma das minhas fraquezas, cada uma das suas fraquezas. Ele conhece cada dificuldade que você passa e passou. Por quê? Como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Deus, por intermédio do Senhor Jesus, conhece as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, porque também Ele passou por isso. Ele não pecou, Ele não se permitiu, né? Ele não deixou que o mundo pudesse de verdade sucumbi-lo. Por quê? Proposta teve? E como teve? Ele teve sim. O diabo foi muito claro com ele: tudo isso te dou se você
se prostrar diante de mim. Ele teve a proposta que você tem todos os dias. Ele tem a proposta que eu tenho todos os dias. Mas ele não se deixou levar pelas propostas. O que ele está querendo dizer com isso? O que o escritor de Hebreus está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: irmão, irmã, você vai passar por cima da dificuldade, dos problemas, das situações contrárias, dessa situação difícil com o teu marido, com o seu esposo, com os seus filhos, com alguém que talvez esteja lhe perturbando. Por quê? Porque o Senhor Jesus passou e venceu. E se ele venceu, você vai vencer também no nome de Jesus. É isso que ele estava tentando falar para a igreja de Filadélfia. Vocês vão vencer no nome do Senhor Jesus. E é interessante que Juízes capítulo 10, 16, tem um texto que é interessante, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender a misericórdia de Deus. Juízes capítulo 10, 16 diz assim: então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Ou seja, foi um momento de Israel, que Israel entrou por um caminho doido. Por um caminho em que fez o que não deveria ter feito. Construiu imagem de escultura e começou a adorar. Isso aí para Deus é a pior coisa que poderia existir. Fizeram imagem de escultura. Tempo de Juízes em Israel foi um dos piores momentos do povo de Israel. Eu já disse aqui, se você olhar o último versículo do livro de Juízes, do capítulo e do livro, dá até medo. Lá, diz assim, lá todo mundo fazia o que queria. O que queria fazer. Era mais ou menos isso. Está entendendo? Eu vou matar aquele cara, matava. Vou roubar. Eu vou estrupar aquela moça. Era assim. No tempo de Juízes foi isso. E aqui, o povo entrou por um caminho. Só que o texto diz que eles se desfizeram. Chega um momento que eles... fizemos besteira. Mas a justiça de Deus já havia chego para eles. Então o texto diz que Deus teve compaixão deles por conta do sofrimento. Mas por quê? Porque eles se arrependeram. Então qual que é o segredo? Se arrepender. Quando eu me arrependo, quando você se arrepende, quando a gente tem entendimento de que o que estávamos fazendo, Deus não se agrada, irmãos, Deus se volta para você. Você tem que ter esse entendimento. Eu sempre falo, por que Deus parece que olhou para Caim e largou Caim para lá? Falou, Caim, vai procurar sua turma? Não, porque ele não viu arrependimento em Caim. Caim oferece um sacrifício assim de qualquer jeito. As coisas de Deus não é qualquer jeito. Mas Jesus tinha o traidor lá, e o traidor tinha que ter, tinha sim. Mas você está pensando que se Judas tivesse voltado atrás, ele não tinha alcançado a tinha? Ele teve remorso, mas não teve arrependimento. Remorso é diferente de arrependimento. Você pode estar com remorso por alguma coisa que você fez, mas se você não se arrepender, não vale nada. Aqui o texto diz que o povo se desfez. Então, ó Igreja de Cristo, nessa noite é uma noite de nós pararmos e pensarmos. Em todo velório que eu vou, eu cito aquele versículo. É melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque na casa onde há luto se faz reflexão da vida. Em festa você faz alguma reflexão? Não faz nada, você está comendo, bebendo, você vai refletir o quê? O máximo que você pode fazer é como eu tenho feito. Esse doce é uma delícia, mas eu vou comer só um porque eu estou fazendo regime. É o que você pode fazer. E olha lá. Mas lá, diante de um corpo, você para e fala, caramba, estava viva ontem, não está mais hoje. Eu estou aqui vivinho. Mas já pensou se amanhã a igreja está aqui, cantando o 202 para mim, junto ao trono de Deus preparado, há para ti cristão um lugar? Deus o livre e guarde. Você está entendendo? Acontece, por que não?
Lógico. Mas se o meu coração estiver como esse povo de Juízes, fiz besteira, mas eu estou arrependido, Deus, Ele tem compaixão e misericórdia, e você alcança a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, a parte B do versículo 8, diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu não posso esquecer que Jesus aqui está falando para a igreja dele. A porta é Ele, é o próprio Jesus. Tá? E quando verdadeiramente entramos por essa porta, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Agora, eu preciso ter essa consciência. Que consciência? De que quando eu entro pela porta certa, eu vou encontrar o que eu preciso. É por isso que eu disse para os irmãos no início, em Cristo há sempre uma saída. Quando eu entro por essa porta chamada Jesus, eu encontro uma saída. Eu encontro uma saída. E eu poderia, por exemplo, exemplificar o grande Zaqueu. Grande? Não, mas Zaqueu era pequenininho. Por que grande? Porque ele toma uma atitude das mais corretas. Zaqueu não ficou, não é, na posição dele. Eu sou o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era cobrador de impostos, ele era o chefe. Se os cobradores de impostos já eram odiados, imagina o chefe. Imagina o chefe dos cobradores de impostos. Era muito mais do que odiado. E pior de tudo, o homem era pequenininho, né? O povo devia ter vontade de fazer qualquer coisa com Zaqueu. Mas naquele dia, Zaqueu, como muitos que Jesus encontrou, tinha curiosidade de conhecer Jesus. E ele sobe naquela árvore. E qual não foi a grande surpresa? Quando Jesus diz, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Quando Jesus fala isto, para aqueles que ali estavam, foi um terror. Terror? Para as pessoas que estavam com Jesus, aquilo foi uma infâmia. Como o Senhor vai dormir na casa desse cobrador de impostos? Que isso? Mas Zaqueu deu importância para aquilo que estavam falando? A Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus, o quê? Gostoso. E ele faz uma promessa: se eu defraudei alguém, 4 vezes mais vou devolver. Ou seja, arrependimento. Se eu fiz, eu quero consertar o meu erro. O que é isso? Ele entrou pela porta certa. Você entrou pela porta certa? Se você não está, hoje é noite de você entrar pela porta certa. O que dizer de Bartimeu? Existia uma tese de que se o cara nasceu cego, mudo, surdo, aleijado, só aconteceu isso porque os pais pecaram. Era isso que eles diziam. Alguém lá fez alguma coisa errada, descontou tudo do menino. Sabia que era assim? Pode procurar que era isso. Bartimeu cego. Bartimeu não via nada, mas escutava. Escutava. Não via, mas escutava. Engraçado que eu estava lendo esses dias a biografia de um grande cantor americano, Ray Charles. Talvez vocês até conheçam. E Ray Charles, ele não nasceu cego. Ele foi ficando cego, ainda criança, e acabou ficando cego. E o que me chamou a atenção, eu acho que eu já até disse isso aqui, é que ele acho que tinha de 8 a 10 filhos. E ele deixou $1 milhão para cada filho, de herança. $1 milhão dá para viver bem a vida toda. Isso me chamou a atenção, eu fui ler um pouco da biografia desse homem. E o que me chamou a atenção demais na biografia do Ray Charles, era que cego, normalmente, eles têm uma percepção de ouvido muito melhor do que quem enxerga. Eu achei estranho aquilo. Aí fui ler um pouco mais,
fiquei lendo, falei, que coisa. Isso é uma coisa constatada pela medicina. Que quem não enxerga tem um ouvido um pouco mais apurado. Haja visto que o cara tocava piano como ninguém. Né? Stevie Wonder, a mesma coisa. E tantos outros cegos que tocavam assim. Você fala, mas como é que esse cara não está vendo nada e toca? Mas o ouvido deles é diferente. E Bartimeu não era diferente. Bartimeu não enxergava, mas escutava. Escutava. Agora, presta atenção numa coisa aqui, igreja. Na época de Bartimeu, existia toda um alvoroço. E o alvoroço que existia era porque os judeus não suportavam os romanos e os romanos não suportavam os judeus. Então sempre havia choque. Sempre. Quando se fala em choque, havia correria, gritos, porque era natural e normal isso. Os romanos, eles não permitiam que os judeus fizessem rodinhas. Se os romanos percebessem uma rodinha, um aglomerado de pessoas, na mesma hora, eles iam lá. Então, aonde tinha rodinha, tinha conversa. Tinha pessoas falando alto, pessoas falando baixo, pessoas gritando. Nesse dia, Bartimeu escuta um ruído. Que ruído? Um ruído. De gente falando, de gente... né? E ele então tem a percepção de um cego de que quem estava passando ali era a porta que ele precisava. E ele coloca na cabeça o seguinte, a porta está aí, eu preciso bater nessa porta. Deixa eu dizer, se você bater na porta, ele vai abrir a porta, você vai entrar e você vai encontrar pastagem. Se você entender que esta porta se chama Jesus, a sua vida muda, é o que ele está falando aqui para a igreja de Filadélfia. Eu sou a porta é Jesus. Bartimeu bateu na porta, as pessoas começaram a reclamar, para de gritar, para de gritar. Ele gritava mais alto, até que Jesus vai até ele. Ou seja, a porta se abre para Bartimeu e Bartimeu alcança de Deus a sua vista, sua visão. Por quê? Situações que no primeiro momento você fala, pelo amor de Deus, para, camarada, não tem jeito. O que não tem jeito, irmão? Quem falou para você que a sua situação não tem jeito? Quem foi que falou para você que não tem mais jeito? Quem foi que falou para você para de gritar, de clamar, de colocar o teu papel, o nome na papelzinho de oração? Continue, continue, bate, 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 que vai chegar uma hora que Deus vai escutar o seu pedido no nome de Jesus. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que talvez já diziam assim, não tem mais jeito, não existe o impossível na vida daquele que serve a Deus. Não existe esta palavra. Não. A viúva de Naim é um exemplo. Viúva de Naim, o texto diz que era viúva de Naim. E a viúva é porque não tem mulher, não tem marido. Mas tinha o quê? Um filho. Só que o filho morreu. Quer dizer, imagina só, naquela época, irmão, não tinha aposentadoria. Não tinha o SUS, não tinha, hoje é a NPS ainda que dá aposentadoria ao povo, e INSS, não tinha INSS, e o marido dela não tinha pago o carnezinho para quando ele morresse, ela não tinha, ela dependia do filho. Teve mal súbito e morreu. Vocês imaginam uma situação como essa? De uma mãe que depende de um filho, numa época daquela, tá? Que ninguém ajudava ninguém, porque também ninguém tinha para ajudar, e ela perde o filho. O texto não diz, e isto eu estou aqui imaginando, que aquele moço trabalhava e trazia o dinheiro para sua mãe. Aquele moço trabalhava e passava lá no comércio e trazia a comida para a mãe, e agora ele morreu. O texto não diz quantos anos tinha essa mulher. O texto não diz se ela era uma senhora de meia idade ou já era uma senhora de muita idade. Mas a verdade é que o filho fazia falta. O filho fazia falta. E naquele dia, a porta está passando lá perto da sua cidade. Na verdade, passando fora da cidade. As cidades naquela época, normalmente, eram muradas.
E quando eles estão saindo da cidade, com o caixão, a porta está passando. E quando a porta está passando, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Ele mostra uma porta aberta, aquela mulher não titubeia, aquela mulher entra e o seu filho ressuscitou na mesma hora. Não parece uma coisa impossível? Não. Para Deus não há impossível. Não existe. Tá? Jesus, no versículo 8, na parte C, ele fala assim: o qual ninguém pode fechar, nem um homem, nem um demônio pode fechar a porta que Deus abre na sua vida. Não existe. O texto é claro, Jesus falando para a igreja, a qual ninguém pode fechar. A parte C do versículo 8 da leitura que fizemos. Ninguém, não existe ninguém nesse mundo ou em qualquer lugar que pode fechar a porta que Deus abre. Entenda isso no nome de Jesus. É por isso que nessa noite eu insisto a você, não desista da porta que se chama Jesus. Não desista de entrar por essa porta, porque o texto diz que você vai encontrar pastagem, você vai encontrar, na verdade, vida, você vai encontrar alegria, você vai encontrar resolução para situações contrárias. Por quê? Porque você vai entrar pela porta. Uma das coisas mais difíceis do ser humano, estamos vendo isso. No carro hoje, o pastor Eli falou uma coisa, e depois ele falou, eu dei a minha versão do que ele falou para mim. Quando ele falou que ele foi batizado nas águas por um pastor russo, é isso? E ele usou a seguinte expressão: naquele tempo, a igreja estava vivendo os seus últimos dias do tempo dos apóstolos, mais ou menos isso, não foi o que o senhor falou? Porque vocês imaginam a igreja como é que era no tempo dos apóstolos, né? Para a igreja dos dias de hoje. Eu disse assim: pastor Eli, o que aconteceu é que, nessa época que o senhor foi batizado, as pessoas não tinham o conhecimento que elas têm hoje. Naquela época, não se tinha o que se tem hoje. Hoje, você tem tudo na mão. As coisas chegam para você com muita facilidade. E mesmo uma pessoa que não cursou uma faculdade, que não cursou um doutorado, essa pessoa, ela pode obter conhecimentos tranquilo, só lendo o dia inteiro alguma coisa. É fácil. Falei para ele, naquela época não. Naquela época ninguém tinha acesso a absolutamente nada. Eu sou do tempo do jornal. Eu sou do tempo da revista Veja, né? A revista Veja era domingo que saía, né, Milton? Todo mundo esperava o domingo para ver a revista Veja. Porque muita coisa que aparecia na revista Veja não aparecia nos jornais durante a semana, mas na revista Veja não. Ela buscava as notícias a nível mundial. Então todo mundo esperava, era uma revista que vendia que nem água. Quem é que conhece a revista Veja hoje? Quem compra a revista Veja? Nem sei se existe a revista Veja mais. Não existe. Hoje existe o conhecimento aberto a todos. Está aí. É só você estudar, absorver, ler. Mas tem uma coisa que você tem que colocar isso na sua cabeça, no nome de Jesus. Isso acaba te atrapalhando em momentos que você fala, puxa vida, por que te atrapalha o tanto conhecimento? Te atrapalha quando você começa a duvidar que aquele Jesus, né, lá do tempo que batizou o pastor Eli, continua o mesmo, ele não mudou. Eu mudei. Eu tenho mais conhecimento. Nós temos mais conhecimento do que o povo que viveu na época do pastor Eli, quando ele batizou. Mas o meu Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Aí é que está o segredo. Então, como
houve essa mudança a nível mundial, em todas as áreas do mundo, muitas vezes nós duvidamos. Por isso que ele fala o seguinte: o qual ninguém pode fechar, parte C, tá? O qual ninguém pode fechar essa porta. Mas às vezes entra uma dúvida. Sabia disso? Entra dúvida. Por quê? A gente conhece tanta coisa, a gente lê tanto, a gente come livro, a gente olha na internet, e daqui a pouco você começa a duvidar. Será? Será? Mas olha que coisa. Só duas coisas podem fechar essa porta. Só duas coisas. Diga comigo, duas coisas. O quê? O que pode fechar essa porta? Não, pastor, o senhor acabou de ler aqui, pastor. Peraí, pastor. O senhor leu aqui a parte C do versículo, o qual ninguém pode fechar. Agora o senhor vem falar para mim que tem duas coisas que fecham? Tem. E é aqui que Deus estava tentando mostrar para a igreja de Filadélfia alguma coisa. Primeira coisa, o que fecha a porta? Pecado. Ai, Salmo 66 fala assim: se eu não tivesse confessado o meu pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, atendeu a minha oração. Ele confessou. O pecado fecha a porta. É uma das coisas que fecha a porta, é o pecado. Às vezes você entrou na porta, você usufruiu do que tem a porta, que a porta é Jesus. Mas daqui a pouco o pecado te distanciou dessa porta. A porta se fechou para você. Não que ela quisesse fechar, não. Ela se fechou porque você continuou no seu pecado. E você não quis se desfazer do seu pecado. Quando os grandes homens da Bíblia, eles foram impactados por algum profeta sobre o seu pecado, e eles voltaram atrás, se reconciliaram com Deus, Deus recebeu. Mas aqueles que foram cerviz dura, não viveram, não tiveram condições. A Bíblia diz que uma certa vez, Deus permitiu que um rei fosse comer capim como animal, porque ele não quis voltar atrás na sua palavra. Então, qual é a primeira coisa que fecha a porta? Pecado. E segunda coisa? Incredulidade. A incredulidade é aquilo que acontece quando eu acho que eu sei tudo. Porque eu fiz doutorado na USP, eu fiz doutorado na Federal, eu fiz doutorado no United States of America, eu fiz doutorado lá na Inglaterra, eu fiz doutorado... E aí? O doutorado fez você ficar incrédulo? O que acontece? Paulo aprendeu aos pés de quem? De Gamaliel. Vai ver, pega lá no Google quem era Gamaliel. Era o cara. Gamaliel era o cara, tá? Era o cara que dava aula em Harvard. Era o cara que dava aula nas melhores faculdades da Ásia. E Paulo aprende com ele. E o que Paulo fala do seu conhecimento? Para mim, é esterco. Esterco, Paulo? Paulo, pelo amor de Deus. Não, é esterco. Para mim, o meu... Por quê? Porque Paulo sabia que muitas vezes o conhecimento, e ele tem essa experiência lá na Grécia, quando ele chega e ele vê uma série de nome de deuses. Tinha Deus para tudo, Deus do fogo, Deus da água, Deus do seio, e chega lá e tem um nome, ao Deus desconhecido. Ele falou, meu, esse aqui. Todo mundo, como? E ele prega para os gregos. E lá se forma uma igreja. Uma das igrejas da Grécia foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, não é? Por quê? Porque Paulo sabia. E tem uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus levantou 12 apóstolos. 12. Quando Judas faz a besteira que fez, entra outro. 12. Agora, pergunta, desses
12 são destacados como foi Paulo? Não. Não. De jeito nenhum. Pedro escreveu uma carta curta, João escreveu os evangelhos, Mateus escreveu os evangelhos, né? O Lucas, que não era discípulo, escreveu porque andava com Paulo, né? Marcos andava com Jesus, tal. Eles escreveram o que eles viram. Mas a doutrina bíblica, cristocêntrica, quem é que escreveu? Paulo. Por quê? Por que Deus escolhe Paulo? Por que Deus não pegou um dos 12 e falou, vocês vão ser o cara? Porque Paulo tinha o conhecimento. Paulo estudou, Paulo foi para cima. Só que Deus quis mostrar para Paulo que ele ia precisar de Paulo pelo conhecimento que Paulo tinha. Paulo falava não só o hebraico, mas também falava os demais idiomas, falava o grego, ele falava a língua romana. Então é você mesmo, Paulão, vamos com tudo. E Deus usou a sabedoria de Paulo. Isso não quer dizer que se você é doutor, que se você... Deus vai te desprezar de jeito nenhum. Deus quer te usar, mas não permita que o teu conhecimento te leve à incredulidade, a duvidar de Deus. Se você pegar os grandes cientistas que estão lá na NASA, que conseguem olhar os céus e ver coisas que só eles vê, eles vão dizer assim, tem alguém por trás disso. Tem alguém por trás disso. Não é possível que isto foi criado do nada, de um boom. Alguém está por trás disso. E esse alguém se chama Deus, que fez os céus e a terra. A incredulidade, ela fecha a porta. Hebreus capítulo 3, versículo 19, o escritor fala assim, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ele está falando de quem aqui? De quem que o escritor está falando? Do povo que saiu do Egito. Quantos que entraram na Terra Prometida? Que saiu do Egito? Quantos? 2? Não. Tem alguma coisa errada aí. 2 só, Hélio. Mas não saiu mais de 1 milhão? Só de homens, porque mulher não contava. Entrou 2? Entrou 2. Por quê? O texto de Hebreus fala. Pela sua incredulidade. Agora, espera aí, não dá para gritar. Gente, não, eles viram o mar abrir. Eles viram as pragas sobre o Egito. Os caras estavam com vontade de comer carne e Deus mandou. Você compreende isso? Não compreendo, nem eu. Então, nessa noite, eu vim aqui no nome de Jesus para dizer a você, não permita que a sua porta seja fechada, porque a incredulidade desse povo não os permitiu entrar na terra prometida. Mas se nessa noite você está aqui, pega a tua incredulidade e fala assim, incredulidade, eu te expulso da minha vida no nome de Jesus. O que é incredulidade? É você não acreditar, é você duvidar. Irmão, não duvide do sacrifício de Jesus. Não duvide que tem um céu te esperando. Não duvide que Jesus pisou nesta terra. Não duvide que você é filho. Não duvide que você tem uma herança. Em nome de Jesus, creia, entre pela porta, porque o Senhor é a porta que nós entramos e não vamos sair, porque nos dá a garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Coisa boa demais. Coisa boa demais. Não entraram na terra prometida, porque não acreditava, a incredulidade tomou conta. Deixa eu fechar aqui no versículo 12. O versículo 12 do texto que nós lemos diz assim, ao vencedor, faloei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha só. Ao que vencer. Aqui ele deixa claro. O troféu para o corredor só é levantado por aquele que chega em primeiro lugar.
A medalha de ouro é dada a quem chega em primeiro lugar, ao vencedor. O segundo lugar pega uma medalha de prata. O terceiro pega uma medalhinha de bronze. Mas o primeiro lugar é ouro. E bronze e prata perto de ouro não é nada. É ouro. Aqui, Jesus está falando para a igreja que aquele que vencer, ele vai fazer coluna no santuário dele. Então, deixa eu dar uma notícia de primeira mão para você. Notícia boa, precisa sair daqui hoje pulando. Você é um desses vencedores. Creia nisso. Você é um desses vencedores. É você. É você mesmo, irmão. Ô irmã, ô moço, é você mesmo que é o vencedor. Por que eu sou vencedor? Tire a incredulidade e entenda que você recebeu Jesus. Só é vencedor quem recebe Jesus. Eu dizia hoje no velório, lá tinha muita gente que eu nunca vi, não é? Eu dizia, você pode ter a sua religião, e você pode ser um adepto fervoroso da sua religião, mas isso não te leva a lugar nenhum. Você só será vencedor se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você só vai chegar em algum lugar se você tiver convicção de que o sacrifício na cruz do Calvário, foi real, e ele ainda nos dias de hoje, em 2024, os efeitos da cruz são naturais. Está fazendo muito rebuliço pelo mundo. Quem? O sacrifício de Jesus. Está fazendo um rebuliço tremendo pelo mundo. Pastor, mas está todo mundo dizendo que Jesus está voltando mesmo, mas não coloca data não, tá bom? Para com essa bobeira, diz, não, acho que é o ano que vem, não. Espera aí. Se você for na Índia, se você for na China, você vai ficar boca aberta. Eu nunca fui, mas eu leio. Lá existem várias etnias. Lá tem lugares na China, na Índia, que o indiano não entende o que o outro diz, mas é indiano. E o evangelho não chegou lá ainda. Eu li esta semana sobre isto. E o evangelho, o Jesus só volta quando o evangelho for pregado a todo mundo. E esse povo ainda não conhece. Mas eu estou aqui agora, estou vivinho aqui. Eu sei que a Bíblia diz que depois de 70 é cansaço e fadiga. Eu não vou nem perguntar quem tem mais de 70 aqui, porque o cara vai falar a verdade mesmo. Mas tem uma coisa. A minha esperança está no Senhor. Porque o texto é claro. Ao que vencer, se continuar dentro dessa porta, eu estou tendo pastagem, estou tendo vida. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Não vai ter terremoto na minha vida que vai me abalar para que eu saia desse caminho e de dentro desta porta. Porque para sair de dentro dessa porta eu saio com vida. E se eu bater com as 10 eu estou nos braços do Pai. Paulo, capítulo 16, versículo 9 de 1 Coríntios, ele fala assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissória, e há muitos adversários. Ele falava de uma cidade que Deus tinha mostrado para ele, ele sentia que ali era uma porta aberta para ele pregar o evangelho. Mas ele fala que é uma porta e ele tem uma vida e diz, mas há muitos adversários. Você vai ter adversários. Vai. A porta se abriu, você entrou, mas o adversário está lutando contra você. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Vale a pena ser fiel em Cristo. Por quê? Em Cristo sempre há uma saída. Em Cristo sempre há uma saída. Baixa tua cabeça. Deus, eu te louvo, Senhor.